Salve, salve, guerreiros, diretamente aqui dos Estúdios Processos, hoje aqui com o nosso grande professor Maicon Roque, carro-chefe aí de matemática, raciocínio lógico, e nosso Marlos Ângelo, mais novo aprovado aí da PM Tocantins, soldado Quirino. Isso aí, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, dá um salve aí pra galera, Marlos, conta um Boa pouco da tarde, sua pessoal. trajetória. Pois é, meu nome é Marlos, hoje eu sou soldado da Polícia Militar de Tocantins. Estudei no cursinho de processos, né, em 2019, eu acho que eu iniciei o cursinho presencial lá. E, cara, de lá pra cá eu vivi muita coisa no mundo dos concursos, viu? Reprovei muita prova, o pessoal da PMDF fez a prova esse final de semana aí, ó. Já passei por isso. Sofrimento, você chegar em casa sem saber o que faz, corrigir a prova, fui bem, aí fui mal, não sei se a nota dá pra entrar. Tudo isso aí eu já passei um bocado, eu sei que vale a pena continuar. Então, sem cortar, então, etapas aí, então a gente vai lá desde o início lá, né? Porque geralmente o pessoal sempre pergunta, como é que é, Marlos? Agora que você começou a passar um concurso atrás do outro, o Marlos, ele atualmente é soldado da Polícia Militar do Tocantins, mas já vai começar o curso de formação desse concurso que nunca acaba, né? Da Polícia Civil, o curso de formação de escrivão, né? Sim. E também tá na lista de agente também, lá no miolo, né? Agente escrivão, qual é a preferência? Eu ainda não decidi. Já conversei muito com muitos agentes, muitos escrivães. Com minha família ainda não sei pra onde eu vou. Ainda tá pensando ainda. Ainda tô né? pensando. Então, a gente acredito que todo mundo que esteja nos assistindo realmente quer ver a sua trajetória. Como é que foi? Você foi um bom aluno lá atrás? Olha, tô longe aí. Já deu pra perceber. Né? Porque geralmente, igual você tava comentando com a gente aqui, você fez na UNB e muitas vezes você fala assim, a minha mãe fala que eu passei na UNB, então eu não preciso fazer cursinho, né? Eu posso ir direto fazer a prova, né? Totalmente então, diferente. Vou passar a palavra pra você contar aí a sua trajetória desde lá, dos seus anos acadêmicos, né? Foi assim, eu no ensino fundamental, a educação básica, eu estudei em colégio particular, um colégio simples lá na Ceilândia, né? Mas o conhecimento lá já foi bom. No ensino médio, minha mãe optou por me colocar no colégio público. Só que aí eu comecei a bagunçar, e com aquela loucura toda. Aí no ensino médio eu reprovei de ano. Qual ano você reprovou? Foi o segundo ano. Eita. E eu lembro que esse ano, além de eu reprovar, eu perdi uma das etapas do PAS, da UNB. Mas você reprovou por quê? Faltava? Falta de vergonha na cara. A clássica, né? Aí eu reprovei e tal, minha mãe ficou triste, eu fiquei assim, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Aí no ano seguinte, eu acho que eu virou a chave na minha mente, eu falei, eu vou pelo menos focar bem pra terminar logo o ensino médio. Aí no segundo ano... Mas teve algum episódio específico pra ter te dado esse start? Eu acho que foi mais a reação da minha mãe com a minha reprovação, entendeu? Aí no ano seguinte, eu vi meus amigos, todo mundo indo pras outras turmas, mais à frente, eu ficando pra trás. Olha. É uma sensação ruim demais. É muito ruim. Aí eu comecei a estudar. Aí eu consegui fazer a outra matrícula no PAS, Programa de Avaliação da UNB, né? Aí eu acabei fazendo a segunda etapa que eu tinha perdido, fiz a segunda etapa e fiz a terceira etapa no terceiro ano. Só com essas notas eu consegui passar no UNB. Olha só a diferença. Qual curso você fez na UNB? Eu fiz administração, cursei administração na UNB. Eu entrei lá em 2014. Aí eu fiz um segundo ano bem, foquei para passar o quanto antes e com as notas boas. Terceiro ano a mesma coisa. Não fiz cursinho para a UNB, eu fiz basicamente com a bagagem de ensino médio e eu escutava os bizus que o professor falava dentro de sala. Sim. Na época era 2 erradas, anula uma certa, né? Por pais. Aí o professor falava aquilo, eu falava, eu tenho que levar em consideração isso aí, né? Aí eu consegui entrar na UNB, estudei na UNB, tive toda a experiência acadêmica lá. Que é totalmente diferente, né? O fato de você estar fazendo lá uma graduação, por mais seja na UNB, não tem nada a ver com a preparação para concurso. Eu né? descobri isso do pior jeito possível, reprovando as provas de concurso. Eu formei administração lá, né? Aí, assim que eu terminei minha graduação, eu já tinha em mente que eu queria estudar para concurso, eu já tinha estagiado em empresas federais, adquiri a experiência de como que era o funcionalismo público. Aí, terminei o TCC, já comecei a estudar. Só que eu comecei a estudar totalmente cego.
Mas assim, você em nenhum momento você quis seguir carreira na área de administração? Eu falo isso por quê? Porque eu tenho uma formação da área de administração e a gente costumava dizer que quem acaba de se formar em administração sabe tudo de nada e nada de tudo. Né? Assim, é um pouco de tudo. Porque a administração ele é muito amplo. Né? Ele é muito amplo e, de certa forma, você não tem oportunidade de desenvolver, porque é uma coisa muito ampla, né? Então, de certa forma, aqui em Brasília, eu acredito que a maioria do pessoal, se não fez, passou algum momento na cabeça de fazer algum concurso público. Sim, e foi o seu caso, né? Foi o meu caso. Só que no meu caso, minha família tem vários funcionários públicos, né? Uhum. E eu já tinha, desde muito novo, a ideia de que, tipo, é uma boa estudar para concurso público. Já tinha essa visão. Desde sempre. Eu não consigo nem ter ideia desde quando aqui em Brasília é comum, né? Em Brasília é comum. Tanto que eu era o concorrente. Eu faço prova desde meu ensino médio. Caramba. Desde meu ensino fundamental. Minha mãe me inscrevia, eu literalmente ia fazer a prova. Eu passei vários anos estudando sem fazer... Pelo contrário, fazendo prova sem estudar. Era ia lá, estudar, né? Colocava o meu nome, tentava a sorte, óbvio, né? Não passava. Eu era o quê? A concorrência. A gente sabe que a maior parte da concorrência, tem muita gente que é assim. Uhum. Mas aí, quando eu comecei a estudar totalmente cego. Comecei a estudar com material gratuito, material que faltava página. Aí eu comecei a comprar livros de doutrina e não sei o que eu não sabia nem pra que servia. Tava no oceano vermelho mesmo. Totalmente vermelho. Aí eu fiquei mais ou menos uns 3 meses, assim, estudando desse jeito. E quem é que te deu a direção? Ninguém. Não, onde te deu o estado, você falou assim, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer um curso presencial, alguma coisa assim. Eu acho que foi mais assim na PRF. Eu fiz a prova da PRF 2019 lá no Mato Grosso. E eu, crente, com 3 meses de estudo, achando que já ia virar PRF. Já ia virar PRF. Aí fiz a prova, tive um baque, eu lembro até hoje. Minha primeira prova, 120 questões, eu tirei 37. Caramba. Líquidos. Né? Pelo menos foi líquido, né? 37 foi melhor líquidos. do que eu. Só que assim, eu fiquei conformado pela minha nota, só que eu falei, não, eu tenho que melhorar. Eu não tô bem. Eu fui honesto comigo mesmo, eu falei... E a prova te deu esse diagnóstico, né? A prova mostrou que eu não estava bem. Aí eu falei, não, eu tenho que assinar um cursinho. Aí eu procurei vários cursinhos, amigos meus que já tinham feito cursinhos no DF e tudo mais. Aí eu fui em alguns presencialmente, vi a grade horária. Foi aí que eu me interessei no cursinho do Processos. Porque eu lembro que estava eminente de... Pelo menos o governador tinha prometido que ia soltar vagas para a Polícia Civil do DF. Era a promessa dele... esperado já, né? Havia quase 10 anos que não tinha concurso, né? Isso, exatamente. A promessa dele que ia soltar 1.500 vagas no meio do ano. Eu falei, a chance é agora. Aí eu já entrei no cursinho do Processos, na aula presencial. Eu lembro que uma das primeiras aulas que eu assisti foi do professor Ravan. Foi uma das primeiras, assim que eu cheguei. Aí comecei... todo dia, aula e tudo mais. Aí chegava em casa, pegava o material, revisava, fazia as questões, via lá por que eu tinha errado, aí tentava pesquisar no computador. Começou a criar uma rotina, né? Uma rotina, mas eu vejo de longe que uma das características que eu tenho é a curiosidade. Eu olhava a questão, eu errava, mas por que tá errado? Aí eu ia pesquisar o tema na internet. Isso é estudar. É o que a gente acabou de falar ali, que essa questão não é decorar. Você tem que ter propriedade no conhecimento ali, entender de fato o que você está estudando. Exatamente. Entender o porquê da construção, o porquê ser certo ou errado aquela questão. Exatamente. Então eu vejo que tem pessoas que pegam e, simplesmente, errei, vai pra próxima. Eu não. Quando eu entrava em plataformas de questões para fazer questões... Se eu errava uma questão, eu lia diversos comentários. Aí eu via o que os comentários tinham em comum. Caiu, opa, eu acho que o caminho é por aqui. Essa deve ser a justificativa da alternativa. A melhor forma de estudar é isso aí. Curiosidade. Você eu vejo pegar... de curiosidade. Tem que ser curioso em querer aprender. Quando eu cheguei no Processos, eu falo isso pra muita gente. Eu não sabia nada de raciocínio lógico. Era totalmente zero. Eu não sabia o que significava proposição. Mas isso a gente estava até comentando antes aqui até eu falei para vocês o seguinte, assim, acaba que o aluno acabou de sair do ensino médio e ele já se depara com a plataforma online, ele ainda não tem maturidade assim para pegar
É claro que existem as exceções, existe, como em tudo na vida. Mas a maioria, ele não sabe nem para onde vai. E o curso presencial te proporciona ter essa direção. E aquilo que a gente estava falando, o meio, né? Você tá no meio onde pessoas estão com o mesmo objetivo, né? Tá com foco ali. Acaba que o meio vai te moldando e você, de certa forma, é uma etapa que você tem que fazer. E voltando à parte de raciocínio lógico que você tá falando, eu sempre falei pros alunos que tá começando. Muitas pessoas têm já um bloqueio, de certa forma, com a parte matemática. É muito mais fácil você estudar matemática presencialmente ou por videoaulas do que pelo PDF. Pelo PDF. Sim. O PDF, ele é um pouco mais difícil na parte de você entender a parte matemática. Claro que com o tempo você consegue pegar lá e pelo PDF, mas o caminho sempre é esse. Aula presencial, videoaula, depois o PDF, eu digo isso na parte de exatas. Não estou dizendo nas outras partes, né? Mas então, voltando lá. 2019, você procurou o curso, tinha reprovado, você está 37 na PRF. A gente não está muito longe. 2019 foi um ano antes da pandemia, né? Então, o que acontece? Quando você estava lá no curso presencial, e os seus estudos, você viu que estava estudando certo, estudando errado, começou a fazer simulado, começou a fazer prova, como é que foi? Ali eu consegui perceber que eu estava estudando errado em algumas coisas. Eu percebi que o estudo, ele demanda uma rotina. Você tem que se organizar, monta um cronograma de todos os dias que você vai fazer, intercala disciplinas. Você não vai estudar português 5 vezes na semana, porque ninguém vai aguentar. A verdade é essa. E tem um monte de coisa para estudar, né? Exatamente, tem muita disciplina. Se fosse só isso, né? Aí eu aprendi isso. A questão do meio, em que a pessoa se insere, isso é importante. Porque o meio onde você convive influencia muito nas suas decisões, influencia muito no seu conhecimento. A partir da hora que você está no meio, eu quero carreiras policiais, você está rodeado de pessoas que querem ou pessoas que já são policiais, você parece que aprende por osmose. Já tá até vibrando, pagando 10. Vai, paga flexão, quando vai ver já tá marcando corrida no parque, aquela coisa toda e todo mundo treinando. Isso é uma coisa positiva. Mas a carreiras policiais, você sempre sonhou em ser carreiras policiais ou em algum momento você chegou a fazer carreiras administrativas? Porque você, eu quero passar alguma coisa. Não, como eu sou formado em administração, assim que eu comecei a estudar, o meu foco era, eu acho que eu tenho facilidade na área administrativa, só que aí que eu percebi. Eu não tinha facilidade nenhuma. Não, é completamente diferente. Isso eu vivi na prática, isso, né? Eu tive que readequar todo o conhecimento que eu tinha em administração, ver o que eu não tinha, o que pra mim era novo, e focar no erro, né? Focar naquilo que eu tava errando, focar naquilo que eu não tinha conhecimento. Falando em errando, qual era a sua grande dificuldade na hora de estudar? Qual disciplina? O principal era a parte de matemática. Era a parte de português, principalmente. E eu vejo de longe. As básicas, hoje eu acompanho muitas pessoas que estão estudando, as pessoas vêm pedir conselho para mim, eu ajudo. Eu acompanho que as pessoas elas ainda negligenciam a parte básica. Por quê? É normal. São as disciplinas mais chatas de se estudar. Português é um leque muito grande. É muito conteúdo. São várias disciplinas envolvidas ali dentro do português. A matemática, a maior parte do brasileiro já tem dificuldade na matemática básica. Eu tinha essa dificuldade. Ou muitas vezes bloqueio, né? Na faculdade, eu passei muita dificuldade na disciplina de cálculo. Lá na UNB, quem teve a oportunidade de estudar na UNB e teve a oportunidade de estudar cálculo 1, sabe como que a cobrança lá é muito além de qualquer outro lugar. E eu tive dificuldade nessa disciplina, mas eu tive que fazer. Sim. Eu tinha que passar na disciplina para formar. E eu tive que literalmente aprender do zero, muita coisa que eu não sabia, revisar conteúdo de ensino médio fundamental, da parte de matemática, para passar na disciplina e também para aprender raciocínio lógico. Foi a mesma coisa. Raciocínio lógico, eu tive muita dificuldade. Português, até hoje eu ainda tenho dificuldade, mas eu melhorei muito. Por quê? Porque eu fui honesto comigo mesmo. Eu falei, eu preciso aprender isso, porque eu não sei. E grande parte dos concorrentes demora a ter esse diagnóstico de entender realmente que não é só as específicas, não é penal, processo penal. Eles têm que entender que essas matérias básicas são as que reprovam na grande maioria. E você entendeu isso rápido. No meu caso, eu já tinha uma ideia disso, mas eu tive um choque de realidade com uma prova que eu fiz do Sebrasp, que eram 120 questões. Quando eu fui fazer a prova que eu abri, vieram 30 questões de português. Nossa. Quando eu olhei aquilo, eu falei,
Se eu não estudar isso aqui, meu Deus do céu. 1/4 da prova era só português. Não tinha como negligenciar uma disciplina dessa. Aí a minha média de acertos era sempre abaixo do restante, das disciplinas de direito e tudo mais, administrativo e constitucional. Como eu já vinha estudando, já tinha uns 6 meses e tal, depois que eu formei, essas disciplinas eu consegui pegar bem. Aí português, raciocínio lógico, eu tive que literalmente parar e estudar aquilo para melhorar. Eu tive essa demanda. Mas em 2019 você falou que começou lá o cursinho. Qual era a sua rotina? Você trabalhava ou só estava por conta de estudar? Assim que eu saí da faculdade, eu fiquei um bom período, acho que quase 1 ano, por conta dos estudos. Porque eu coloquei na cabeça, e eu tava crente que na época que o edital que o governador tinha prometido, que ia sair 1.500 vagas naquele ano. Eu falei que eu vou tentar ao máximo, segurando as pontas em casa, não gastava com nada. Eu não saía. Eu literalmente não saía. Era do cursinho pra casa, de casa pro cursinho. E teve um suporte muito bom da família nesse sentido, né? Desde o início, sendo bem influenciado nessa Graças a Deus. A minha mãe, um dos pontos bons que eu vejo, que entra naquela questão de o ambiente onde a pessoa convive é o quê? Graças a Deus, a minha mãe é ex-servidora. Então, ela sabe a importância do estudo. Ela sabe a importância de a pessoa ter um ambiente de estudo, dela ter o silêncio, dela ter o apoio ali. E se tiver as condições de ficar por conta só de estudar, Exatamente. né? Que não é o caso de todo mundo, não é o né? caso de todo Mas mundo. quando a pessoa tem realmente esse suporte familiar, que a família entende, a família banca, né? Porque ela tá te bancando, né? Foi literalmente tá te isso. bancando. Por que bancando? Inscrição é caro. Tem que fazer Inscrição, inscrição, vai fazer prova em outro estado e tudo isso, alguém tem que pagar a conta, né? Só que aí, na questão da inscrição, já fica o bizu pro próximo. Olha aí, ó. Corta pra mim, né? Eu virei doador de sangue na época. Olha, ó, o bizu aí, ó. Doador É de bizu. A maioria dos editais aqui no DF também tem isenção pra quem é doador de sangue. Pronto. Eu lembro que na época eu calculei o prazo da doação de sangue. Vi lá que eu podia doar a cada, acho que é 60 dias, se não me engano. Comecei a doar sangue. Mas você tem que doar uma vez só serve ou não? Não, tem que... até onde, salvo me engano, são no mínimo 3 vezes no ano. E você pode ficar doando, não pode direto, né? Tem um período, né? Não, é 60 dias. Um a cada intervalo, né? o intervalo de, Então você sai um edital durante esse dia. A cada 60 dias eu tava doando. Aí a maioria dos editais, eles exigem. Você tem que ter feito pelo menos 3 doações 1 ano antes da data do edital. Aí eu já vinha doando sangue. Entendi. Eu lembro que na época eu acho que eu consegui umas 5 ou 6 isenções. Olha aí, já é demais. Pra concurseiro que é quebrado, né? Concurseiro é quebrado. Aí tem banca que me vem com 200, 300 reais de inscrição. E carreiras policiais... Não dá. E carreiras policiais é caro, né? As inscrições, muito porque ele já subsidia já o custo de formação, né? Durante São várias as inscrições. etapas. Sim. São várias etapas. Aí, nessa época, quanto à isenção, eu virei doador, consegui a isenção de várias provas, mas a questão principal da familiar foi bem importante, porque lá em casa apertou tudo. Literalmente, eu não saía. Você tem irmãos? Como é que é? Na minha casa é somente eu e minha mãe. Meus pais se separados e tal. Era somente eu e minha mãe. E minha rotina foi basicamente essa. Entendeu? Fiquei por conta dos estudos. Eu não saía. Não tinha lazer. Foi a época que eu escolhi abrir mão da minha vida. Justamente. Entendeu? Aí, eu não digo nem abrir mão, né? É pagar o preço. Eu paguei o preço. Isso aí é... Ó, hoje eu vejo as pessoas... não, falando... Fulano passou em 3, 4 concursos e não sei o quê. Era filhinho de papai. Mas só eu sei o preço que eu paguei. Cada pessoa paga um preço diferente. Eu sei o que eu tive que abdicar. Uma coisa que eu tenho em mente... Minha memória é muito boa. Hoje é fácil falar... tá aprovado em 4, 5 concursos. Mas ninguém me viu dentro do carro comendo marmita fria. Ninguém me via lá no Processos, a menina da recepção da biblioteca indo me chamar lá dentro da sala porque tava fechando a biblioteca. Nossa, mano. Viajando no pau de arara pra fazer prova? Viajando. Ônibus quebrando. Ônibus quebrando. Na estrada, no meio do nada, assim, indo fazer prova. Nossa. Isso ninguém vê. Entendeu? Eu lembro, uma das coisas que me marcou, eu lembro que eu passei, se não me engano, foi 2019 ou 2020. Eu passei meu aniversário estudando. E eu lembro que teve uma hora que eu chorei em cima do livro. Parece exagero, mas eu chorei em cima do livro. Porque o que acontece? 2019 você começou a estudar, 2020 todo mundo sabe que veio a pandemia, né? E com a pandemia os editais minguaram. Todos né? A PCDF, o edital, eu lembro até hoje, estava em dezembro de 2019. E a prova estava marcada para março.
estávamos no processo lá na última semana. Dentro de sala de aula, saiu o decreto do governador, a prova foi suspensa. Então, olha só. Talvez naquele momento todo mundo ficou com raiva, mas será que se a prova fosse naquele momento, você estava preparado naquele momento? A resposta é bem óbvia, não. Tá entendendo? Então tá vendo como é que nem tudo que é ruim, Tem males, né? Que vem pra bem. Então vem males que vem pra bem. Claro que a gente não tá falando sobre a pandemia, eu falo aquela ocasião, né? Aquela situação que a prova estava marcada, a prova foi remarcada mais umas 2 vezes, né? Tanto é que a gente até costuma dizer que foi a prova saiu o edital e a prova foi a mais longa, mais de um ano. Né, que a prova só ocorreu em 2021. Foram quase 2 anos. Exatamente. Então veja que realmente a vida do concurseiro não é fácil, né? Então eu acredito que tudo isso que teve que acontecer para você estar aqui hoje, né? Sim. Então a gente queria ver, beleza, aí como é que foi as aprovações? Aí começou a passar um atrás do outro. Essa questão da pandemia, na questão do concurseiro eu consegui conversar com algumas pessoas, eu vi 2 tipos de concurseiro. Eu vi aquele concurseiro que já vinha estudando, que quando começou a pandemia falou, vou parar, olha só, férias, não sei o quê. E eu vi o outro concurseiro, que viu como uma oportunidade para estudar. Eu batalhei muito nessa época da pandemia, porque foi a época que eu voltei a trabalhar. Para quem não sabe, eu fiz Uber, tanto entregando comida de moto, quanto do carro. Eu aluguei carro, tal, fui de moto, entregando comida, iFood, essas coisas, durante a pandemia. Por quê? Porque foi o período que os editais estavam todos suspensos. Aí, literalmente, tava um limbo que eu não sabia o que fazer, eu não sabia quando ia ser prova, eu não sabia, literalmente, tava perdido a vida. Mas ali você deixou de estudar, não? Eu negligenciei, isso é verdade. Então, de certa forma, ele nem te ajudou. É. Ele fez foi dar um baque ali. Deu um baque, me deu uma baqueada. Aí meu ritmo caiu de estudo, eu não tava estudando tão bem, comecei a trabalhar e tal. Aí, só que aí eu falei, não, velho, eu vou parar e voltar a estudar de fato. Estudar. Eu parei tudo, voltei a estudar tudo fechado e tudo mais. Aí foquei de novo, estudar, porque aí voltou o burburinho. Vai ter prova, não vai. Vai ter prova, não vai. Aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça. E foi exatamente o que aconteceu. Quando tiver a primeira prova, todas vão vir em seguida. Porque até o momento, tinham várias provas, editais abertos, e todos suspensos. Aí tava aquela briga do vai, não vai, suspende, volta. Eu viajei pro Paraná, Polícia Civil do Paraná, quando a prova foi suspensa lá. Foi um baque pra todos, porque... Claro, você gastou o dinheiro, todos já estavam na cidade. 5 horas da manhã eu acordei, quando eu vi a mensagem, não, tá de brincadeira. E no hotel lá, tinha gente que tinha pedido conta do serviço para fazer a prova. E a prova foi cancelada e tal. E eu lembro esse do professor Michael. E eu falei para ele, 8 meses depois, mais ou menos, que quando eu já tinha sido aprovado em alguns concursos, inclusive na PM, que eu ia voltar no Paraná para ir buscar minha honra lá. E graças a Deus eu consegui. Eu consegui a aprovação na prova lá da Polícia Civil. Fui pra redação, minha nota da redação ficou baixa, aí eles levaram só uma quantidade pro TAF, eu não fui chamado pro TAF. Tem um grupo tentando brigar pra chamar, mas ainda tá pendente essa questão. Mas eu consegui a aprovação. O bom é que eu consegui. A prova lá é uma prova muito interessante, é uma carreira muito interessante da Polícia Civil do Paraná. E voltando à época da pandemia, de fato, se a prova tivesse acontecido, a prova de escrivão tivesse acontecido na época que estava marcada, de longe eu não ia conseguir passar. Eu já tinha um conhecimento acumulado, só que quem estuda para concurso sabe que tem uma época que você entra num platô. Parece que você congela no tempo, você não consegue aprender e parece que não consegue mais acertar mais ou errar menos, não consegue. E eu já estava nesse platô. Que aí entra a questão de você começar a filtrar. E aí, quando você começa a até se duvidar de você mesmo, será que eu nasci pra isso? Será que realmente isso é pra mim, né? Porque eu tô aqui estudando. Aí você começa a criar coisas da sua cabeça. Fulano de tal, nem estudou direito, passou, né? Então você começa a se duvidar. Você começa a pensar, meu Deus, eu vou desistir. Eu tô batendo na trave, eu nunca vou conseguir passar e aquela coisa toda. Só que aí que eu penso, tem que usar estratégia. Não é simplesmente estudar. Na questão do Sebrasp, uma das estratégias que eu utilizei foi o quê?
eu via que o meu rendimento nos acertos já não estava aumentando. Não importava o que eu fazia. E olha que eu ainda já tinha melhorado no português, já tinha melhorado no raciocínio lógico. Eu falei, se eu não estou melhorando os acertos, eu vou diminuindo os erros. Como que eu fiz para diminuir os erros? Eu vou deixar a questão em branco. Disciplina que eu não sabia absolutamente nada, ou meu conhecimento, eu olhava e eu não sabia para onde ir, eu ficava com muita dúvida, eu comecei a deixar em branco. E nos simulados que eu fazia, eu comecei a testar isso também e começou a surtir resultado. A partir da hora que começou a subir 8 pontos líquidos, opa, tá melhorando, tá dando certo. Foi uma estratégia, mas aí também depende o tanto que você vai deixar em branco, né? Se você vai deixar... do tanto. Não é, eu tinha uma margem. Não, eu falo isso assim, o pessoal que tá assistindo, então eu vou deixar tudo que eu não sei em branco. Eu vou deixar a prova em branco, eu vou passar. Você tem que ter um acerto mínimo de cada questão. Você tem que, de certa forma, se eu pontuei aqui 60%, 60% é muito pro CESP. Sim. Se você for pegar 60, 66, 70 é uma nota altíssima. Sim. Né? Se você pega 70% de 120, dá 84 itens. 84, 120 no CESP é uma nota boa. É uma nota muito boa. Entendeu? É uma nota muito boa. E só que essa estratégia que eu fiz deu certo para o CESP. De certo ou errado, né? Porque tem o critério de correção. Se eu for fazer isso para outra prova, provavelmente vai dar ruim. Não vai dar porque você vai deixar em branco se você não é penalizado. Não vou perder nada, perder a oportunidade de chutar. Aí eu fiz isso pro CESP. Que era as provas que tinha naquele Exatamente. momento. PRF, PF, PCDF. Exatamente. Porque se você for levar hoje pro cenário de hoje, hoje é só múltipla escolha, é OCP, aí, né? Você tá hoje pegando. o que pode rolar é a questão do balanço, né? Sim, isso múltipla escolha geralmente tem um balanço ali. Quem é da antiga de concurso sabe. Faz um balanço das questões. A pessoa tá fazendo a prova, ela tá vendo ali, poxa, só tá dando... Não tem nenhuma letra A, 80 questões, tem alguma coisa errada. Entendeu? Aí dá pra fazer um balanço. Tem toda a estratégia. Tem a estratégia de chute, né? É o chute certo, né? É o chute certo. Então, qual foi o primeiro que você realmente foi lá? Assim, eu não aguento mais ficar sendo chamado, de passar e não ser chamado. Qual foi o primeiro que você assumiu? O primeiro que eu assumi, de fato, foi agora na PM Tocantins. Porque eu consegui ser aprovado em 2019, salvo me engano, nos 3 concursos, mas foram concursos menores, Câmara Municipal e tudo mais, conselhos. Mais concursos municipais e estaduais, assim. Aí, só que eu já tinha a realidade que geralmente esses concursos tinham bem poucas pessoas, entendeu? Só que aí eu consegui ser aprovado. Consegui passar na prova, passar na redação e tudo mais. Tava lá na lista, tava lá no Diário Oficial. Era só ser chamado, né? Das reservas e tudo mais. Aí eu lembro que eu passei pro VPT do Goiás. O temporário, né? O temporário do Goiás. Aí eu falei, eu vou pro VPT, eu vou pra cadeia. Moço, foi uma briga lá em casa que não deixaram eu ir de jeito nenhum. Mas por quê? Porque falou que eu ia ficar louco, falou que ia ficar violento, falou que ia trabalhar com bandido, que não sei o que e tal. E eu, não, eu vou, e não vai, que não sei o que, e vai expulsar de casa, e aquela coisa toda, e não sei o que. Aí quando chegou em cima, assim, eu falei, conversei com alguns profissionais, aí o que pesou pra mim foi o quê? O tempo que eu ia perder de estudo. Porque eu já tava na rotina de estudo muito boa. E pra um cargo temporário, né? Exatamente. Pra um cargo temporário. Aí, o quanto isso ia impactar meus estudos. Aí eu falei, cara, quer saber? É melhor não ir, então. Mas olha só como é que é complexo. Isso, na sua realidade, talvez ia te atrapalhar. Mas uma realidade de pai de família, que você sabe que quem eu tô falando, que fez o curso de formação junto com você, né? O dos Anjos, né? Como é que é o do Santos. O do Santos, eu conheci o do Santos dentro de uma excursão de Joinville pra fazer prova. Na época o processo foi fazer um aulão de véspera lá, e ele lá conversando e tudo, a gente conheceu. E aí depois acabou que cruzou as histórias aqui, ele assumiu. Por que ele assumiu? Ele tinha família, né? Por necessidade. Tinha necessidade. Então, e nem por isso ele deixou de passar nos outros. Mas por isso que eu tô falando, cada um tem a sua realidade, né? Cada um é uma realidade. Eu conheço pessoas, por exemplo, um exemplo prático, pronto. Esses dias, em um dos concursos que eu passei, Conselho Regional, eu recebi uma mensagem no Instagram de um rapaz, aí eu não sabia o que era. Eu fui ver lá, ele tava desesperado querendo falar comigo, por quê? Pra tu desistir. Pra eu desistir do concurso. Pra ele poder entrar. Porque ele era o próximo. Olha aí. Eu achava que o concurso já tava vencido.
Entendeu? Porque há muito tempo atrás. Só que durante a pandemia suspenderam os prazos dos concursos. Isso. É bom todo mundo ficar antenado com isso aí. Aí, o concurso tava nomeando todo mundo que veio do cadastro reserva e tudo mais. Aí tava na minha vez. Ele me ligou e falou, cara, você é o próximo. Eu quero saber se você vai ou não. Por quê? Porque tá quase vencendo o concurso. E eu sou a pessoa depois de você. E eu vi que você já tá na PM e tal. E não sei o quê. Rapaz, eu falei, caraca, o cara é polícia. O cara é polícia, ele precisou minha vida inteira. Só que aí eu falei, não, eu não tenho interesse em ir, não. Você tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ele, cara, pega aqui, tem a ficha de desistência e tal. Encaminha lá, liga lá, não sei o quê. Aí eu falei, eu vi que ele tava apavorado. Aí eu conversei com ele tá num emprego temporário que já tá vencendo, ele tem muita conta pra pagar e tal, muita despesa, e ele realmente precisa. Aí eu fui lá, imprimi a desistência, mandei foto pro RH do órgão e eu mandei pra ele. Eu falei, velho, tá aqui, ó. Tranquilizou o cara. Tá aqui, eu já desisti, boa sorte aí. Você sabe se já foi nomeado? Não, eu acho que eu ainda não saiu a nomeação dele, só que aí eu mandei, eu falei, cara, boa sorte, você ganhou um amigo e tudo mais, por isso não, vai dar certo, entendeu? Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, não vai chegar. Mas isso aí, olha só como é que é complexo. Isso tu fez porque tu já tava na PM. Exato. Mas vamos supor, eu tô aqui, passei em 10, mas não tô em nenhum. Será vai pro primeiro que chamar. Vai pro primeiro que chamar. Eu falei pra ele assim, cara, é o seguinte, eu não vou assinar nada. O primeiro chamar, né? Tudo depende do contexto. Né? Depende, tem todo um contexto. No meu caso, como eu já tô na PM, já paguei minha etapa no curso de formação, tô formado certinho. Joia. Falando um pouquinho desse curso de formação, quanto tempo é o curso de formação lá na PM Tocantins? A PM Tocantins, lá no caso, o meu curso ele durou quase 11 meses. Mas claro, quase um ano, né? Caramba. Sim, mas é porque foi um curso de formação integrado com um tecnólogo de segurança pública. Joia. Porque a ideia que a corporação teve foi muito boa, de elevar o nível do concurso, do cargo, no caso, do nível médio para o nível superior. Mas aí como assim, você sai com um nível superior? Sim, com tecnólogo. Que legal. Superior. Aí qual que era a viabilidade? E foi uma estratégia muito boa, de elevar todos os soldados que entrarem a nível superior. Então o concurso da Polícia do Tocantins era nível médio? Foi nível médio. Agora, provavelmente, quando vier o próximo edital, provavelmente vai vir superior. Mas mesmo pelo fato de ser 10, 11 meses, o MEC reconhece como nível tecnólogo? Reconhece, né? Porque o curso não acabou. Agora, o curso de formação policial foi encerrado, teve a formatura, mas o tecnólogo está continuando. Ah, entendi. Ainda então, não acabou. Então não são só os 11 meses, Não né? só os 11 meses, ainda tem prova, tem as avaliações, o curso ainda está correndo. Não, eu falo isso porque tem concursos no Goiás que aceita aquele sequencial, né? Sequencial, isso. Que é de 6 meses lá, né? Que o cara vai lá, faz a prova, mas esse é o tecnólogo mesmo, né? Esse é o tecnólogo. Então como é que era a rotina lá no curso de formação? Você teve que mudar lá pra Palmas? Pau! Curso de formação policial, todo mundo já Mas sabe foi aonde o curso de formação? Todo mundo no mesmo lugar ou cada um foi pra um batalhão diferente? Não, no caso ele foi descentralizado. Foram vários polos aplicando as turmas de curso de formação. Eu consegui vir pra cidade de Arraias fazer o curso de formação. Mas esse lá. curso de formação ele era integral ou era meio expediente e depois você podia ir embora? Os primeiros dias foram integral. Aí... Não, a questão do meu expediente não existe, porque eu entrava muito cedo e saía muito tarde. Né? Aí, tipo assim, o tempo que eu ia pra casa era literalmente pra lavar o uniforme, comer, tomar banho e dormir. Só. Entendeu? Eu fiquei muito tempo. Eu perdi 11 quilos no curso de formação. Nossa, mano. Perdi 11 quilos. Era muita corrida. Então, eu falo assim, lá durante o curso de formação, você ainda continuou fazendo concurso? Não. Eu tentei. Né? Eu vi que abriram 2 ou 3 editais no Então as aprovações que você fez na PCDF foi tudo antes do curso de formação. Sim, porque foi todas em 2021, né? As duas provas. Foi no caso da pandemia. Assim que começaram a ter as provas, vários editais já estavam abertos. E eu me inscrevi em vários. Aí foram a sequência. Eu lembro que foi Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, PM Tocantins, aí veio a PCDF em 2 dias, aí PPGG, alguma coisa assim. Polícia Penal, né? Polícia Penal também. Foram várias provas em vários finais de semana seguidos. Não, eu digo assim, exemplo, tu tava lá, começou o curso de formação ano passado. Sim. Só que tava também correndo as fases. E como é que você fez pra conciliar
o curso de formação com as fases da PCDF. Eu tive que me virar, literalmente me virar. Correr e fazer isso, perdi etapa e vai e volta, exame médico e conseguir médico que atenda num dia que, por exemplo, num sábado ou num domingo. Porque você tava em Arraias, exatamente. né? Arraias, nem sei onde é que fica. Na mais parte pra baixo sudoeste. ou mais pra cima? É perto da divisa com o Goiás já. Perto de Campos Belos, da cidade de Campos Belos. Já tá. Não, eu falo porque Tocantins tem aquela parte lá, que faz divisa com o Maranhão, lá pra cima. Sim. Tem aqui parte de baixo. Então teve gente que ficou mais lá pra cima. Sim. Então até nisso você deu sorte. Porque a pessoa, se você estivesse lá em cima. Eu fiz uma promessa com Deus. Tá vendo? Eu fiz uma promessa com Deus que se eu conseguisse vir pra cidade de Arraias, eu ia ficar o curso de formação inteiro sem beber. Olha aí. Tive que pagar a etapa, né? Voto é voto. Como se voto é voto. Eu fiquei o curso inteiro sem tomar uma gota de álcool. Então Poxa, foi. que joia. Desde o início você quis vir pra Arraias, então. A minha intenção era Arraias desde o início. Que era o mais próximo, era o mais né? próximo do DF Que e dá tudo pra mais. conciliar pra você tá vindo. E eu O mais já- próximo, quantos quilômetros? 450. É, mesmo o assim, mais é próximo. longe, É longe, né? E assim, nossa, foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei durante o curso de formação. Claro, tem toda aquela dificuldade do curso de formação e tal, aquela cobrança, mas é porque eu tive que dar um jeito de conciliar. Foi muito difícil, entendeu? Era muita instrução e o físico já tava baqueando um pouco o psicológico. Aí eu tive que dar meu jeito pra vir conseguir fazer exame médico, pra vir conseguir fazer TAF. E era literalmente, vir aqui, fazer o TAF e ir embora. Eu não deu tempo nem de ver minha família. É porque realmente o curso de formação lá é longo, porque no DF é bem menos, né? Porque É longo. se você pega aqui, exemplo, PCDF. O da PCDF, se brincar, não é nem 2 meses, né? Curso de formação aí bem mais curto. É. Se você for pegar a própria PM, acho que é bem menos, né? A gente tá na 11ª turma da formação do último concurso Sim. da PM. Então aqui é bem mais rápido, né? Bem mais Sim. célere, né? É, mas eu acho que isso aí varia de instituição para instituição, de estado para estado, né? Cada estado tem sua característica e tal, para ensinar os soldados a como que funciona naquele estado. Não, entendi. E Então tudo aí mais. você terminou o curso de formação, tá lotado aonde agora? Hoje eu tô lotado no 12º Batalhão Rio Azuis, lá na cidade de Taguatinga, Tocantins. Nem pra ser Taguatinga DF. É literalmente, eu troquei uma Taguatinga pela outra. E Eu essa- morava em Taguatinga DF e fui morar em Taguatinga, Tocantins agora. E essa Taguatinga é mais próxima que a Arraias? Não, ela é mais longe, são 600 km daqui do DF, entendeu? E lá é uma cidade assim, tranquila, tem muita gente. Ela é uma cidade um pouco mais agitada do que Arraias, né? Tem mais ocorrência, tem mais serviço. E é uma cidade muito boa de se trabalhar. A equipe que tá trabalhando lá é muito boa. O comandante que tá lá, o Major Wallace, ele chegou agora para comandar lá e a equipe toda tá bem alinhada. Com o TCI tá sendo muito bom. Poxa, que Eu joia. percebi das coisas que eu aprendi no curso, eu percebi isso aí, tá? O alinhamento da equipe de serviço e tudo mais trabalhando é muito E importante. enquanto tá lá, pensa em algum curso operacional, alguma coisa assim, virar caveira. Tem tido cursos, viu? Mas, meus amigos que estão entrando agora na PMDF, quando vocês estiverem dentro, vocês vão ver que o preço é muito alto para se pagar. Qualquer curso operacional é muito alto. Eu já tive interesse, estudei bastante, questão dos cursos especializados e tudo mais. É uma parte da polícia muito interessante. Quando você começa a ter contato com pessoas especializadas, você vê que o perfil da pessoa é diferente. Diferenciado, O modo como ela vê o mundo é totalmente diferente. O serviço é diferente. Mas o preço é muito alto. E no meu caso, como eu tô aprovado em outro concurso, aí eu pensei, pô, se eu fizer tal curso agora, pode chocar com alguma etapa do né? outro concurso. Aí eu tive que colocar na balança o que, Sim. no meu caso, seria mais viável, entendeu? Mas é uma questão da polícia especializada, é uma coisa sensacional. Eu já tive contato com Caveira, pessoal da Rotan, do Choque, Força Tática. É uma coisa sensacional. Não tem como não vibrar. Não né? tem como não vibrar, sério. A cobrança é alta. Mas é uma coisa de se encher os olhos na polícia, entendeu? Então, se você tivesse de dar uma dica pro pessoal que tá aí começando, meio desanimado, valeu a pena? Valeu a pena, viu? Antes, na época que eu tava estudando, chorava, pensava em desistir, pensava em mudar de carreira. Não quero mais polícia, eu quero estudar para outra coisa. Só que depois que você passa, depois que você realmente chega lá, todo o sacrifício vale a pena, entendeu? Eu vejo de longe, hoje para mim faz tanto sentido as coisas que eu passei, de
passar dificuldade em disciplina, passar em dificuldade para chegar em local de prova. Eu já perdi prova porque cheguei atrasado no local e o portão fechou. Já perdi prova por causa disso. Você marcar gabarito errado é uma coisa que frustra demais a pessoa. É experiência, né? Experiência. Só com o dia a dia fazendo prova. Exatamente. Só vai realmente ter essa experiência quem, né, de certa forma, passou por ela, né? Exatamente. Mas assim, hoje que eu tô aprovado e tudo mais, parece ser fácil e tudo mais, mas só eu sei o preço que eu paguei. E eu vejo isso em todas as pessoas que foram aprovadas em concurso. Uma coisa eu posso ter certeza, que é igual, é o sacrifício. Todo mundo tem que sentar a bunda na cadeira, todo mundo tem que abrir mão de muita coisa na vida particular para estudar. Entendeu? Eu vejo, quero estudar para cursinho, não sei o quê. Todo final de semana tá em festa. Quero passar pra PM e tal. Toda sexta-feira cachaçada e tal, não sei o quê. Na época que eu mais abri mão da minha vida, era de domingo a domingo. Chegou um ponto na minha vida que eu perdi a noção de que era sábado, o que era segunda. Porque eu já tava tão ali, eu literalmente, eu levantava, estudava, almoçava, estudava e jantava. E nesse meio do caminho, já tava namorando? Tava, na época eu tava namorando, aí terminei, aí outra namorada e tudo mais. E assim, Não, eu falo isso porque imagina a namorada que não é concurseira entender o que ele tá fazendo, né? Vixe, isso é um problema que eu acho que muita gente vai ter que passar. Tem que arrumar a namorada concurseira. Tem que arrumar a namorada concurseira, tem que alguém ser do meio ali, ó. Não tem como você ir pro céu junto com a pessoa. Tem que estar todo mundo. É porque a pessoa que tá do seu lado, ela tem que entender a sua rotina. Sonhar os mesmos sonhos. Ela tem que ser muito compreensiva, tem que ser compreensiva com sacrifícios e tudo mais. E a gente sabe que é muito maçante a rotina de estudos. Que a gente tem que abrir mão de muita coisa para estudar. É abrir mão de festa. Uma das coisas que me impactou no ano passado, por exemplo, eu falei para todo mundo que no aniversário da minha mãe eu ia fazer de tudo para passar com ela. E esse ano eu ia fazer de tudo para passar o Dia das Mães com a minha mãe. Por quê? Porque eu contei que os 2 últimos dias das mães, todos eu passei fazendo prova. Eu literalmente perdi os 2 últimos dias das mães, eu perdi fazendo prova. Porque tem todo o preparo, tem que sair de casa cedo para ir pro local e o dia todo na rua e não sei o quê. E geralmente as provas só são no domingo. Sim. Dia das mães só cai no domingo, né? Eu tive que... Esse é um preço que, pra quem tem mais apego com a família e tal, é um dos preços que você tem que pagar. E esse você conseguiu almoçar. Você tava lá no processo fazendo simulado de manhã, mas... Simulado, fazendo prova. É isso aí. É o preço. São coisas que hoje eu consigo abrir mão numa boa, mas pra quem tá estudando, geralmente a pessoa pensa, não vou perder a festa, não vou, é dia das mães, é dia não sei o quê e tal. Mas isso é quando a pessoa realmente não sabe ainda, não tá comprometida. Ela ainda não tá realmente imerso no mundo que tem que saber o que tem que fazer. Ele tá ainda com o pezinho lá fora e tá achando que desse jeito ele vai conseguir a aprovação. Sim. E isso só vai retardar cada vez mais a aprovação. É verdade. Né? Dos sacrifícios que a gente tem que fazer, um é esse, entendeu? Hoje eu consigo ver que é um sacrifício simples, entendeu? Hoje, o jeito como minha mãe me olha é totalmente diferente. O filho é polícia, não sei o quê, e tal, né? Orgulho e tal. Não, você vai pagar. Tá, o quê? Eu quero um presente, isso. E aquilo que você colocou, assim, do início, né, de as pessoas, às vezes, te julgarem por estar já numa idade, já ter feito a sua graduação e estar ali sendo sustentado pela sua mãe. Mas, graças a Deus, todo o teu contexto te influenciou muito bem nisso e você entendeu que seria um processo da sua vida, uma etapa. Eu sempre você tinha que ter essa jornada. E sua mãe, louvável também a posição da sua mãe, de falar, não, eu vou aqui manter durante esse período, realmente privando, que com certeza não foi só você que foi privado de algumas situações, mas com certeza ela deixou de fazer muita coisa para tentar manter aquela estrutura de estudos para você. Sim. E eu acho que hoje ela olhar para você e ver assim, poxa, olha a trajetória do meu filho hoje, olha onde ele está. Eu acho que, com certeza, ela não consegue falar nada a respeito disso sem ter uma lágrima nos olhos. Não. Eu, no dia da formatura na Polícia Militar, foi emocionante que ela foi. Chorou bastante e tudo mais, porque deu certo e não sei o quê. No curso de formação, eu pensei várias vezes em desistir, porque psicológico abala, não tem jeito. Quem já pagou etapa de curso de formação sabe o que eu tô falando, entendeu? Tem hora que o instrutor bate no seu psicológico certinho.
Parece que ele acerta, ele sabe exatamente o ponto onde vai bater seu psicológico. Teve muita desistência durante o curso? No meu polo, onde eu fiz o curso de formação, teve muita desistência. Principalmente no início. Geralmente o pessoal desiste muito no início, né? Que vê que aquilo não é pra ele e tal. Não entende que aquilo ali é só uma etapa. Entendeu? Aí, só que assim, muita gente chegou até o final. Mais de 90% chegou até o final, entendeu? Pessoal na formatura vibrando, hoje em dia tá todo mundo feliz, salário integral, escala, vibrando, aquele serviço todo da polícia, isso é muito bom. E os concursos, parou por aí ou vai prosseguir? Eu ainda estou tentado, porque eu vinha estudando uma rotina muito forte, na época que eu peguei para estudar. Peguei uma rotina muito grande e tal, consegui algumas aprovações. E algumas pessoas já conseguiram, literalmente, entrar na minha mente que eu posso ir além. Já tem gente falando, por que você não tenta oficial? Por que você não tenta fazer tal? Na época que abriu a Polícia do Senado, eu tava no curso de formação. Aí teve algumas pessoas que falaram, vai, tenta, pô. Pô, você já conseguiu tal concurso, foi difícil. Tenta esse também, não sei o quê. Aí eu não sei, eu tô pensando, eu acho que eu vou continuar estudando. Com certeza. Eu falo assim, às vezes eu falo que não, mas eu tô no nível que eu não posso ver um edital que eu quero ler. Já viciou, né? Pior que eu já tinha sido alertado de que você estudar para concurso e fazer prova, vicia. Vicia. Porque, principalmente, tô estudando para carreira policial. Tá abrindo concurso no país inteiro. Você vai querer fazer as provas. Principalmente se você pegar uma prova, não fiz tal. Você olha a prova e a prova veio fácil. Você fica com peso na consciência. Aí você acaba viajando e pega ônibus e excursão e vai e volta. Esse é um dos preços que tem que se pagar. É verdade. Mas eu acho que também o segredo tá na questão do contentamento. Eu acho que isso ele tem que ser muito bem definido dentro de todo mundo. Hoje você vai continuar estudando, claro, porque você quer um concurso também que te traga para Brasília, né? Sim. Hoje você tá lá em Tocantins, mas querendo ou não, sua família tá toda aqui, sua futura esposa também tá aqui, que é concurseira. Então, assim, eu acho que tem que ter uma meta muito bem traçada. Essa tá mais fácil, né? Vai começar o curso de formação já agora. Olha, então fica mais fácil. Sim, mas essa questão de voltar para Brasília é uma questão muito importante, porque eu vejo muitos amigos meus também que estão no Tocantins. Muitos têm vontade de voltar pro DF e tal. O ideal é voltar aprovado num concurso e tudo mais, né? Tanto que eu vejo de longe que a PMDF abriu uma oportunidade para muita gente. Eu torço para que muita gente consiga passar. Sim. Entendeu? Mas lá é um lugar muito bom de se viver. A carreira da polícia lá é excepcional. Excepcional a carreira da Polícia Militar lá. Só que, por exemplo, eu sinto falta de casa. Com certeza. Eu sinto falta. Algumas pessoas já conseguem, tem um perfil diferente. Não, consegue sair no mundo à vontade e tudo mais. Acaba que acontece um fenômeno. Um fenômeno interessante. Exemplo, você pode até falar melhor. Do pessoal que você fez lá, ficou mais próximo lá. A maioria era de fora, né? Sim. Assim, pouquíssimos era do Tocantins mesmo, né? Foi uma das coisas que eu vejo que a própria instituição se surpreendeu. Porque no DF, quem mora no DF sabe que aqui é como se fosse o polo dos concursos. Quase todo mundo estuda para concurso público e tudo mais. Quando abriu o concurso de lá, deu muito inscrito no DF. Tanto que chegou a um ponto que eles mudaram o local de prova. Ia ser no Tocantins, eles passaram para aplicar a prova no DF. Olha só. Também, Também. Por quê? Porque tinha muita gente do DF. Não ia ter lugar suficiente no estado inteiro para alocar esse tanto de gente. Aí muita gente do DF passou, muita gente do DF tá lá até hoje. Tanto que o batalhão onde a minha turma no curso de formação, a maior parte era do DF. O batalhão onde eu tô, a maior parte é do DF. Eu não digo assim, soldados. Não só exclusivo deste Tocantins. Eu falo que hoje em dia sai o concurso lá pro Amazonas, tem excursão, tem tudo. Sim. Hoje em dia não tem mais fronteira, né? Não tem Você fronteira. acaba que vai, mas o ruim é quando acontece o que aconteceu lá no Paraná. No dia da prova, cancelaram a prova. Imagina o custo, gastou dinheiro e tudo, né? Então eu falo nesse conceito que eu falo que geralmente, hoje em dia, sai um edital, pode ser a cidadezinha pequena que for. Se for um edital que chama atenção, geralmente vai vir gente do Brasil inteiro, né, fazer aquela prova. Sim, e o conselho que eu falo, faz a prova.
Ah, não tô preparado, não sei o quê. Faz, porque vai servir de experiência, você vai ver disciplina, às vezes questões que você não imaginava, enxergar de um modo diferente. Às vezes você vai encarar naquela prova. Vai servir de experiência. Eu tenho centenas de provas guardadas em casa, centenas de simulados que eu fiz. Na época que eu estava só por conta dos estudos, eu pegava as provas online, que as bancas colocam lá, e fazia em casa com o simulado, entendeu? Eu lembro que nessa época, por exemplo, em locais mais distantes do DF, Estado do Norte, Nordeste, às vezes eu pegava alguns cargos por curiosidade. Eu fazia a prova. Quando eu ia olhar no resultado do concurso, já chegou, eu fazia a prova em casa, eu tirar a nota muito melhor do que o primeiro colocado. Caramba. Entendeu? Mas o que eu percebi, caraca, o corte lá não vai ser tão alto. Então vale a pena o cara sair daqui para ir fazer a prova lá. Entendeu? Isso pode acontecer em algumas provas. Entendi. Então vale a pena você sair do estado para fazer provas em outros lugares. Eu já rodei, pelo menos a parte, o Tocantins e a parte sudeste, centro-oeste, sul do país, eu já fiz prova em quase todos esses lugares. Foi muita reprovação, mas agora eu tô colhendo os frutos, graças a Deus. Justamente, essa questão da reprovação, ela é excelente você pontuar isso, porque, assim, hoje grande parte desses coaches, né, que tentam te motivar o tempo inteiro, eles tracam o tempo inteiro ali, meio que esfregam na cara as aprovações e não vê que o trajeto, ele é repleto de reprovações. Sim. É o tempo inteiro. Então, muitas das vezes o concurseiro, ele não sabe lidar com essas reprovações. Então, quando ele escuta com propriedade de gente como a gente, que passou por todas as etapas e reprovou em várias delas, mas que hoje conseguiu essa aprovação, isso traz uma certa tranquilidade. Sim. Porque geralmente a gente tem a mania de falar só as glórias, né? Sim, mas na internet tudo é certinho, tudo é bonito. Mas realmente toda aprovação, você pode ter certeza que foi feita à base de muita reprovação, de muito choro, suor, né? Muito suor mesmo. Muito sacrifício. Então, só que é bíblico, né? Só colhe quem planta. Só. Mas eu vejo assim, porque é muito fácil falar das aprovações. Ah, eu passei em 3, 4, não sei o quê. Mas fiz 100. Uma vez perguntaram num grupo assim, quantas provas você já fez? Eu fiz 10, passei em uma. Eu fiz 5 e passei em 2. Eu falei assim, gente, eu não sei quantas eu fiz. Eu nunca parei pra contar e quantos concursos eu já fiz. Não. Eu simplesmente estava estudando, eu me interessava em tal... Claro, da mesma área, focado na mesma área, me interessava, ia e fazia, reprovava, ia, fazia, reprovava, ia e fazia. Batia na trave. Eu lembro que o ASP Goiás, bati na trave. Eu tirei agora nota, Polícia Penal do Goiás. Eu tirei, a nova Polícia Penal. Eu tirei nota para entrar em outras regiões, que foi regionalizado o concurso, mas a região onde eu coloquei, a nota foi muito alta. Aí é estratégia. Eu até falo isso... Não sabia disso. O Maurício mesmo, que a gente tava falando agorinha, ele colocou lá pro lado de Caldas Novas. Pois é, e conseguiu. A PM Goiás, eu fiquei por uma questão. Porque não podia zerar uma disciplina. E eu zerei uma disciplina. Poxa. Mas a minha nota dava pra entrar em qualquer região, mas eu tava no curso de formação, não tava estudando. Sim. Tava na paura. E de certa forma você conhecia a regra do jogo. Exatamente. Né? Exatamente. Você não foi enganado. Não fui enganado. Mas serviu o quê? De experiência. Eu já era a banca OCP, eu já vi que ali a banca já tava pegando forte. Já tinha a experiência disso, entendeu? Mas são muitas reprovações. Mas você vai conseguindo esse time, essa percepção só fazendo prova. É só fazendo prova. A experiência é isso. A experiência é o quê? É você estudar, fazer prova, fazer questões, tal, simulados. É assim que você adquire experiência. Eu consigo... Você passar na prova não é só conhecimento. É acertar questões. Você saber acertar questões. Você saber chutar. Tudo isso envolve no dia. Tem todo um planejamento do dia, da semana da pessoa. Eu mesmo, um dia antes, eu boto no máximo uma videoaula para assistir. Eu não fico que nem um louco ali. Eu tiro para descansar. No seu meio lá, que fazia com você no processo, só você que passou ou teve várias pessoas que passaram? Com certeza teve mais gente. Eu conheço várias pessoas que estudavam comigo dentro da sala, estudavam comigo na biblioteca, que era praticamente cada um tinha um lugar marcado. É meu. É meu, isso aqui é meu e tal. E várias pessoas, eu conheço o Maurício mesmo, tá ele é policial penal do Goiás, passou na PPDF,
Tem a Carol, tem o Eduardo, tem a Viviane, tem o Tainan, tem a Fernanda, a Alessandra. Não, isso você tá falando só do pessoal da sua época, da sua turma. E eram os mais próximos. Com certeza tem muito mais pessoas que não eram tão próximas que eu tô querendo dizer assim, que o meio, ou seja, você tava no meio pra ver você tanto que influencia. Que você chegou lá, talvez não conhecia muita gente, vai conversando um com o outro. Vai fazendo amizade. Vai fazendo aqueles grupinhos, né? Vai ficando tipo... um feudo, né? Cada um vai ficando no seu feudo ali. E realmente você vai vendo que as aprovações vão vindo, né? Mas a realidade é essa. O meio onde a gente tá inserido vai impactar. Contribui muito. E aquela energia das pessoas ali, todo mundo se ajudando. Não, vamos lá pra tal lugar. Vamos rachar a gasolina pra ir em Unai fazer a prova. Vamos lá pra excursão em tal lugar, não sei o quê. Aí você entra no ônibus da excursão, tal fulano, tal Beltrano, aí chega lá, não, eu fiz tal, passei em tal, tô aprovado em tal. Esse é o ambiente do concurseiro. É esse o ambiente que vai te fazer passar. Não adianta querer, eu vou pra festa e não sei o quê. Não é assim que funciona. Né? Eu vejo de longe o quê? Você tá falando aí agora, já é polícia, já tá aprovado então o concurso, eu sou só uma pessoa normal. Normal. Quem passa em concurso são pessoas normais, mas são pessoas que o quê? Tem objetivo. Sim. Tem o foco, tem organização, entendeu? Não quer fazer as coisas de qualquer jeito. Tem paciência, aguenta sofrer, porque é um sofrimento. A pessoa tem que ter resiliência, entendeu? Para pensar de tudo que eu falei. Eu saí de um ensino médio onde eu reprovei de ano, para depois eu conseguir entrar na Universidade Federal, para depois começar a estudar para concurso, para depois passar. Então, no ensino médio, eu via pessoas que me olhavam como se eu fosse um lixo, como se eu não fosse dar certo na vida, entendeu? Mas é assim, as pessoas mudam, não, sempre vai ter oportunidade para todo mundo. Eu tenho 40, 50 anos, não sei o quê. Tem vários casos na internet, é só pesquisar. Pessoas passam na PRF, na PF, com 40 anos, com 50 anos. Que não desistiram, né? É só não desistir. Sempre dá para começar. Não desiste. Tenha atenção. Procura pessoas que estejam ali no meio, ali para te auxiliar, entendeu? Eu tento ajudar sempre alguém me pede um PDF, eu mando. Nada. Me pede um Google Drive lá, alguma pasta, eu mando. Cara, não custa nada ajudar o próximo. Eu vi até uma frase interessante em cima disso que você falou nessa semana, que era assim, é impossível você parar uma pessoa que não desiste. É impossível, porque o cara tá ali tomando pedrada, ali só tendo adversidades e tudo, mas ele sabe, eu só vou parar quando eu conseguir. Mas Então, realmente, acho que já é o segundo podcast que a gente tá aqui, acaba que a gente fala coisas, né, histórias diferentes, mas bate na mesma tecla. É o mesmo caminho. É resiliência, é o mesmo caminho. Ali todo mundo praticamente passou pela mesma coisa. Então a gente tá na reta final, né, Glaucia? Como é que é uma mensagem final que você tinha que falar com esse pessoal aí que tá nessa caminhada, né? Mais ou menos isso tudo, né? Se resume tudo. Eu acho que a palavra contrária mesmo à aprovação é a desistência. O segredo tá realmente não desistir. É persistir, é acreditar nos seus sonhos. Prova viva tá aqui. Sargento realmente Quirino, que tá aqui. Sargento, eu tô querendo chamar sargento. Eu tô achando que você vai ser promovido, cara. Você promovido, né? Você promovido. Tá vendo? É porque eu tenho informações privilegiadas. Soldado Quirino, eu acho que é a prova viva realmente dessa persistência, dessa realmente busca constante por seus sonhos. Você andou com pessoas que te influenciaram, andou com pessoas realmente que sonharam com você, que tinham o mesmo alvo, né? Olhar para aquilo e ter certeza que você vai alcançar, independente do tempo. Às vezes vai ser mais rápido para o meu colega aqui, ou para o meu amigo, meu irmão, mas eu vou passar as minhas fases, eu vou viver o meu processo, abrindo mão de tudo aquilo que for necessário e acreditando realmente no meu sonho. E prova viva é você. A gente fica muito feliz quanto a Instituto Processos mesmo, de você ter feito parte, da gente ter feito parte dessa história. É gratificante, é honroso saber que a gente pôde contribuir de alguma forma nessa trajetória, viu? Fico muito feliz mesmo em ter você aqui conosco. Nós nos alegramos com a sua alegria, viu? É um prazer mesmo. E deixa um recadinho aí pra galera pra gente finalizar. Não, o recado que eu tenho só é o mesmo recado para todas as pessoas. Muitas pessoas já escutaram isso. A história é sempre a mesma. Não desista. Você vai reprovar agora, pode passar amanhã, pode passar no outro. A gente não sabe a prova que vai vir. A gente não pode desistir da prova que a gente não fez ainda. A gente tem que continuar estudando, corrigir os erros
E é isso, entendeu? Tem que pagar o preço. A realidade é essa. É um preço caro, a gente passa por muita dificuldade financeira, psicológica, a família às vezes não apoia e tudo mais, e acontece várias coisas, vários problemas que impactam nesse meio. Eu conheço gente que já bateu o carro em fazer a prova e tudo mais, só que são pessoas que passaram, que não desistiram. E a história é essa, não desista, não desista. Muitas pessoas que acabaram de fazer a PMDF foram mal na prova, choraram, aquela coisa, porque investiram tempo, né? Mas não desiste. Esse pessoal fala assim, ó, chora, vive o luto e sacode a poeira, e volta cima, porque é assim que funciona. Foi assim comigo, foi assim com o Michael, foi assim com todas as pessoas que eu conheço, entendeu? Todas as pessoas que são servidoras hoje, com a minha mãe, na época dela, já foi assim também, ela reprovou, foi fazer prova debaixo de chuva, toda a mesma história. A história é a mesma. A história é a mesma sempre, de quem continua, que sempre passa, e de quem desiste, que não vai passar. Justamente. Entendeu? Estudem. A realidade é essa. Esse é o segredo. Então, nós ficamos por aqui, pessoal. Um prazer ter ficado com vocês nesse período, viu? Sucesso. Valeu!